Você pode erguer as suas mãos aos céus agora e dispensar alguns segundos de adoração ao Senhor. Você pode expressar nesse momento, dizer algo para Ele, que Ele venha ao seu encontro agora. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. É meio louco isso que vai ser dito aqui, mas é como se não houvesse uma diferença, uma distinção temporal. Do momento que Jesus estivesse na cruz agora, como se Ele saltasse no tempo e te enxergasse agora. E como vai valer a pena, aleluia, aleluia, cada gota ser derramada. Olha as mãos que se levantam aqui neste lugar, Jesus. Olha os lábios, ouve, meu Deus, as palavras que são liberadas aqui. Te entregamos as nossas mãos, os nossos pés. Faça essa oração de consagração agora. Durante quanto tempo foi a bebida que teve os nossos lábios? Durante quanto tempo foram outras ministrações que tiveram os nossos ouvidos? Durante quanto tempo outros pensamentos? Mas nesse momento nós nos entregamos ao Senhor completamente, Deus, completamente. Ai, Deus, nós não abrimos mão da Tua presença. Queremos o Senhor neste lugar. Queremos o Senhor neste lugar. Queremos o Senhor neste lugar. Te bendizemos e te adoramos. Elevamos o Teu nome aqui. Porque não há nada melhor, não. Não há, não. E eu te adoro aqui, Jesus. Adorado, adorado, adorado seja o Teu nome. É nessa presença que nos acalmamos, onde nos tranquilizamos, onde o mar revolto não consegue nos abalar. Não, 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 não. Oh, mergulhe nesse rio agora. Mergulhe nesse rio agora. É você, Jesus. É você, Jesus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Sentimos o Teu cheiro aqui, Jesus. Oh. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Jesus. Aleluia. O nosso Deus é imprevisível mesmo. Te amamos, Jesus. O Senhor é livre aqui. Onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade. Podem sentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema do mês. Pode colocar, Christian, por favor. É uma bênção. Hoje, eu não sei se eu posso chamar de configuração original da manhã de adoração, mas por um bom tempo nós nos acostumamos a ter a oração, a palavra, depois da palavra, a gente se entrega no período de louvor, e é massa isso. Por um direcionamento óbvio da nossa liderança, a gente inverteu, e por um redirecionamento a gente volta, porque o nosso Deus é imprevisível. Amém? Aprendi isso hoje, que é um dos melhores atributos de Deus. Queridos, o tema do nosso mês, Davi e Jonatas, o valor da amizade, amigos, irmãos. Enquanto Tiago estava orando, o evangelista Tiago depois migrou para o evangelista Messias, ele estava orando. Eu vi uma frase muito dura da parte de Deus. É um pouco difícil, tá? Meu propósito é que o impacto dessa frase
na realidade, ele seja um pouco dirimido hoje, diminuído hoje. E Deus falou ao meu coração que Deus é um Deus que é amigo de todos. Mas Deus é um Deus de poucos amigos. Ele é amigo de todos, mas poucos são amigos de Deus. É muito lindo saber que Deus é seu amigo e pode ficar tranquilo no que depender de Deus. A amizade está de pé, Deus continua sendo seu amigo, Deus continua cuidando de você. Na hora que você precisar, Ele está lá. Mas Ele está lá do jeito dele e é o melhor jeito. Na Bíblia fala de um homem que era amigo de Deus e que Jesus era amigo dele, chamado Lázaro, e ele esteve doente. E Lázaro estava precisando de uma cura, mas o amigo de Lázaro não queria dar uma cura para ele, queria dar um grande milagre, um grande testemunho, porque cura por cura qualquer um tem. Na Bíblia tem muitas curas, mas na Bíblia tem raras ressurreições, e nenhuma delas tem depois de 4 dias de morto. Então, o amigo deu esse presente. Então, Deus, ele é o nosso amigo. O nosso encontro hoje não é para saber se Deus é nosso amigo ou não. Nós já partimos desse pressuposto. Tá? Fala para alguém da beira você e fica tranquilo. Deus é seu amigo. Deus é o seu amigo. Tá? Deus está contigo, viu, Jorge? Deus está contigo, Messias. Nosso propósito hoje aqui é saber se a gente pode ser amigo de Deus. Amém? E assim, ser amigo de Deus não é negócio de boca. Porque de boca eu sou amigo de uma galera, gente. Sou amigo de Neymar, sou amigo de gente. Brother, best friend. Amizade, a Bíblia diz que em todo tempo você tem amigos. Mas é na hora da angústia, da tempestade que nasce o irmão. A amizade, ela é testada pelo fogo. E a amizade com Deus tem uns critérios um pouco pesados. Tiago, por favor, Cristian. Tiago, capítulo 2. A gente vai aprender com um cara que a Bíblia chama ele de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Não é o nosso texto ainda, tá? A gente está só se baseando. Mas olha aí para o telão. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de quê, gente? Amigo de Deus. Não é apenas ele chamando Deus de amigo, mas geralmente o pastor Francisco, estudioso da palavra, quando a gente quer estabelecer algum tipo de postulado teológico, a gente precisa ter uma ou duas referências do Novo Testamento e uma referência no Antigo, para estabelecer isso como algo fixo. A gente começa no Novo, mas vamos para o Antigo Testamento, por favor, Christian. Isaías, capítulo, tô certo, né, pastor? Certinho, batendo, pronto. Isaías 41, 8. Qual foi a referência que eu passo aí? E em Gênesis também, pronto, a gente vai lá. Isaías 41, 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Quem está falando agora aí é quem, gente? É o próprio Deus. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Gênesis 18, 17. Olha, amigos têm confidências, tá? Amigos têm um relacionamento de segredos. Olha o que Deus fala: por algum acaso eu ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Gente, quem concorda aqui, quem quer ser amigo de Deus, tem que aprender alguma coisa com esse cara. Ok? Se eu fosse lançar um curso como ser amigo de Neymar, com certeza ninguém compraria. Por quê? Eu não tenho nada para ensinar porque eu não sou amigo de Neymar.
Se eu tivesse que comprar algum curso como ser amigo de Deus, eu compraria na mão de Abraão. Então Abraão fez alguma coisa que com certeza, categorizou Abraão como amigo de Deus. Só para que você tenha uma ideia, tá? Quem está na manhã de adoração agora, dá glória a Deus e dá aleluia. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é por causa do amigo de Deus. Porque a amizade com Deus nos coloca na posição de adoração a Deus. Se hoje MA é chamada manhã de adoração, até hoje é assim, eu quero colocar mais um A aí. Manhã de adoração e de amizade com Deus. Amém? Gênesis capítulo 12, por favor. Gênesis capítulo 12, agora sim eu quero que você abra sua Bíblia, agora sim eu quero que você medite. Eu peço muito aos intercessores aí, colaboração, por favor. Senhor, nos conceda a garganta, voz. Eu vou regredir um pouco, tá? Gênesis capítulo 11, o Christian, versículo 27. Está escrito assim, Terá 11, 27. Capítulo 11, versículo 27. Só alguns versículos antes. Christian, esqueci de avisar. Eu estou com uma Bíblia diferente hoje. Eu estou na versão... Como é o nome dessa versão? Revista Corrigida. É isso? É, Revista Corrigida. Está escrito assim em Gênesis capítulo 11, versículo 27. Estas são as gerações de Terá ou de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seus pais ainda vivos. E estando seu pai ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele, por favor, preste atenção agora, tá? Saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Então, saiu de um lugar, Ur dos Caldeus, e o objetivo era ir para onde, igreja? Terra de Canaã. Vieram até Arã e habitaram ali. Arã é um outro lugar. E foram os dias de Tera, ou Terá, 205 anos. E morreu Terá em Arã. Mas ele queria chegar aonde? E ele morreu aonde? Capítulo 12 agora. Está escrito assim: ora disse o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por favor, ceda sua mão direita, ceda sua mão esquerda. Feche os seus olhos agora. Você pode orar, ceda seus lábios também. Senhor, eu me submeto à oração desse povo agora, à intercessão desse povo. Eu te peço nesse momento, meu Deus, nos conceda a graça para que a tua palavra seja ministrada, Senhor. Deus, como torneira, uma vez mais eu te peço, me usa neste púlpito. Eu me conecto à fonte que é o Senhor, e Pai, eu te peço que a tua palavra flua neste lugar, de maneira que seja como água que lava por fora, que hidrate por dentro.
Meu Deus, eu te peço que jorre nesse lugar aqui rios de águas vivas no nosso interior. Pai, nos ensina a ser mais amigos do Senhor. A partir de hoje é que eu oro nesse momento. Para a honra e para a glória do teu nome é que nós oramos. E quem crê, quem concorda comigo diz. Se quiserem seguir aqui nessa linha aí, pode seguir, não tem problema não. Só com volumezinho, tá bom? Vou ministrar junto hoje, Wellington, Tiagão, Devinho, que meu filho chama de Nevinho. Amém, Jorginho? Meus amigos intercessores já estão aqui. Queridos, aconteceu algo muito antinatural na vida de Terá. Terá, ele tem 3 filhos, Arã, Abrão e Naor. E acontece com ele algo antinatural, porque o natural é que os filhos enterrem seus pais. Porém, quando acontece o evento antinatural do pai enterrar o filho, a gente não consegue configurar o grau de luto que isso pode ocasionar. Filho perdendo o pai é órfão, mas pai perdendo o filho é uma dor que não tem nome. É uma dor inominada. E por conta dessa dor inominada, Terá, ele resolve tomar uma atitude. E eu já quero começar aqui explanando para você, tome muito cuidado com as atitudes e decisões que você toma, levada e conduzida pelo luto. Qualquer decisão onde eu esteja apegado àquilo que aconteceu aqui e eu não resolvo isso daqui, de alguma maneira, o meu espectro de fuga não vai resultar em algo positivo, em algo de sucesso. Deus, ele só tem impacto com um tipo de fugitivo, aquele que foge da aparência do mal, é o único. Deus não tem mais nenhum outro pacto com fugitivos. Deus, quando ele quer tirar alguém de alguma situação, a obra que ele faz não é uma obra de fuga. A obra que ele faz é uma obra de libertação. Fugitivos não são livres. Dá para alguém repetir isso aqui comigo? Fugitivos não são livres. Nenhuma pessoa que esteja aprisionada em algum tipo de cadeia, quando ela faz um buraco na parede ou um túnel no chão e ela consegue fugir aos olhos da justiça, ela não está livre, ela é apenas uma fugitiva. Mas Deus é Deus que libera o decreto, o alvará de soltura. Deus é aquele que faz com que os seus filhos sejam libertos. Quando Deus não manda decreto para o homem assinar e o homem deseja não assinar, não se preocupe. Deus é Deus que visita em calabouço, Deus é Deus que visita na cova do leão, Deus é Deus que visita na fornalha. E se ele não visitar, ele vai enviar o anjo, aleluia, para pegar na mão de Pedro e passar, aleluia. Deus não tem pacto com fugitivos. Então Terá, ele resolve fugir da sua dor, já que Arã morreu em Ur, ele sai de Ur dos caldeus, e você acabou de dizer isso para mim, que o propósito dele era chegar na terra de Canaã, era chegar na terra de, eu vi só esse lado de cá, era chegar na terra de Canaã, era o propósito de Terá, chegar na terra de Canaã. Acontece que quando ele sai de lá, levado pelo seu luto, conduzido pelo seu luto, ele vai até um lugar que é inabitado. E Flávio José vai dizer que ele encontra um lugar que ninguém morava. E ele resolve parar naquele lugar. E quando ele para naquele lugar, ele batiza esse lugar com um nome. O nome do lugar é exatamente o mesmo nome do luto e da perda de Terá. A Bíblia diz que ele sai de Ur dos caldeus para ir para Canaã, mas ele para em Arã. Arã não era o nome do lugar logo de cara. Arã é o nome que ele coloca no lugar. Como é o nome do filho que Terá perdeu? Arã. E como é o nome do lugar que Terá parou? Quem sai movido pelo passado, preso ao passado, buscando algum futuro, está condenado a parar no meio e não alcançar o seu destino. Ninguém que queira, ache que está olhando para frente com o pensamento preso no passado, vai conseguir ir para frente. E sabe o que é mais pesado? Por favor, Christian,
capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11, versículo 32 de Gênesis. Diz assim, ó. E foram os dias de Terá. Quantos? 205 anos. Eu sinto lhe informar, você não vai viver 205 anos. Mas quem teve a oportunidade de viver 205 anos, com pensamento e o coração tão preso no passado, ainda assim, não conseguiu chegar no propósito. Foram 205 anos, e sabe o que a Bíblia diz? Foram 205 anos e morreu Terá em Canaã? Não, morreu aonde? Em Harã. O tempo vai passar, os dias vão passar. Se você não resolver logo o seu passado e não jogar ele na cruz, você vai morrer em Harã. Só que eu não estou pregando para Terás aqui. Eu estou pregando para Abraão. Eu estou pregando para os amigos de Deus. Porque quando Deus vai entrar na história de Abraão, a primeira palavra que o nosso Deus fala para o seu amigo é: saia. Saia do meio de gente que começa as coisas, mas não termina. Saia do meio de gente que ainda continua aprisionada ao passado. Saia do meio de gente que vai morrer em Harã. Porque o meu propósito para a sua vida é uma terra que mana leite e mel. O meu propósito para a sua vida é com que você chegue em Canaã. Eu só quero ver as mãos levantadas daqueles que vão chegar no lugar do propósito, no lugar do destino. Aleluia. Fala para alguém que está vendo você, você vai chegar em Canaã. E quem te prometeu foi seu amigo. Só que a gente só chega em Canaã, gente, quando a promessa a gente recebe quando Deus é nosso amigo. Mas a promessa se cumpre quando nós nos tornamos amigos. Isso aqui, meu Deus. Não, se eu tivesse aqui falando of the king, the power, the man, aí você anotava isso. Gente, sério. Quando Deus nos promete, Ele tá validando a amizade dEle com a gente. Mas eu só acesso aquilo que Deus me prometeu quando a minha amizade com Ele é validada. Só que todo amigo de Deus precisa fazer 3 tipos de rompimentos. A gente precisa rasgar 3 coisas. Eu prego coisas que na minha vida fizeram diferença. Sinceramente, eu não sei pregar por estética. Eu não sei pregar por, sei lá. E não questiono quem o faça, tá? Porque na moral mesmo, é massa você ouvir alguém que sabe fazer os paranau. Eu acho massa. Mas eu estou levando para você aqui aquilo que faz diferença para a minha vida. Aquilo que me faz ter colheitas é o que eu levo. O que eu recebi do Senhor, aquilo eu entrego. Não sai nada daqui se do alto não me for dado. E eu não vou pedir para você experimentar um tipo de comida que eu não como. Lá em casa, por exemplo, você nunca vai comer rim. Se você um dia for visitado para comer lá em casa, nunca a gente vai te oferecer rim, porque a gente não come rim lá em casa. Mas quiabada é provável. Feijão é provável. Café é provável. Por quê? Porque são tipos de coisas que eu como. Isso aqui para mim, manhã de adoração, talvez seja, minha esposa disse ontem que é a pedrinha na coroa. Sabe aquilo que é a menina dos nossos olhos? Pronto, eu não vou ser irresponsável com isso aqui. Nunca, nunca. Não na minha plenitude das minhas faculdades mentais. Então quem pega no microfone aqui para orar é porque já passou a madrugada inteira orando, já passou a madrugada inteira buscando. Essa galera que está de pé aí no cantinho com essa camisa nova, gente, camisa nova do povo da intenção. Bora. Vocês são os gatos. E eu senti a indireta da banda, porque a banda não tá com a camisa. E eu sei que eles aumentaram, né? Enfim. Mas eu não vou passar para vocês aqui nada daquilo que não seja importante para mim. Então todo amigo de Deus, ele precisa de 3 rompimentos. Quantos rompimentos? Desde já, antecipo. Não estou aqui me referindo a espaços geográficos,
mas eu estou falando de ambiente. Ambiente e geografia são duas coisas diferentes. Amém, gente? Amém? Ambiente é uma coisa, geografia é outra. Geografia é uma coisa, ambiente é outra. O ambiente pode estar em no mesmo lugar da geografia, mas não é a geografia. Quando a Bíblia fala assim, ó, Abraão dá uma ordem, Deus fala com Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Isso daqui, fisicamente falando, é ilógico. Fisicamente falando, o que Deus falou com Abraão não tem sentido. Não tem um sentido espacial correto. Não se aplica isso aqui. Por quê, pastor? Eu te explico. Terra é como se fosse Salvador. Pense terra como Salvador, tá? Parentela eram as comunidades tribais que haviam na época, onde, pense nos bairros, ok? Pense no bairro. O bairro era feito tudo de primo. Já foi em ilha ou interior? Todo mundo é primo? Primo, pronto. Os bairros eram tudo de primo. E a casa do pai é como se fosse, pronto, essa casa aqui. Então, se você é como se Deus falasse assim, ó, saia de Salvador, depois você vai sair da boca do rio ou da orla, e depois você sai da aba. Tá entendendo? Faz sentido? Não. Porque primeiro você sai da aba, depois você sai da orla e depois você sai de Salvador. Mas o que Deus está falando é, sai de Salvador, sai, pelo amor de Deus, gente, vocês entenderam? Em nome de Jesus. Ó, Deus falou comigo aí, ó. O evangelista Tiago falou de Estados Unidos, até agora fala de Salvador, vou me mudar hoje. Em nome de Jesus, tá? Confia. Vamos junto? Então, é como se Deus estivesse falando, sai Salvador, sai da orla, depois sai da aba. Só que eu acabei de falar para você que não são geografias aqui, mas são ambientes. Qual é a diferença entre um ambiente e a geografia? Repita comigo, conexões. Pronto, essa é a diferença. Onde as conexões se estabelecem, ali eu também estabeleço o ambiente. A geografia é meramente espaço físico, geográfico, mas nem todo ambiente é geográfico. Por exemplo, isso daqui é um ambiente, porque aqui eu tenho várias conexões. Amém? Qual é a primeira conexão que Deus manda eu me desconectar? A primeira coisa que Deus fala é, saia da tua terra. Então saia da tua terra, depois da tua parentela e da casa de teu pai. É como aqui sair da tua terra é, no original lá do hebraico, é saia de você mesmo. Saia de si mesmo. É tempo de você se desconectar de você mesmo. Quer ser meu amigo? Se saia de você. Tá mesmo a fim de ser meu amigo? Porque Jesus foi tão seu amigo que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Deixa eu dizer para você, amizades não são convenientes. Amizades verdadeiras, elas são validadas em momentos de inconveniência. Tem hora que não vai ser conveniente você ser amigo de Deus. E o nosso Deus é um Deus inconveniente. Pesado, né? Muito pesado. Mas é muito Deus. Porque é muito inconveniente mandar tirar meu de um sepulcro no meio de um velório. Mas Deus faz. É muito inconveniente cuspir no chão, fazer lodo e colocar no olho de um cego. Mas meu Jesus faz isso. O nosso Jesus, ele não espera, ele não aguarda a sua aceitação. Tá a fim de ser amigo de Jesus, é tempo de você sair de você mesmo. Tem gente que eu estou pregando agora em 2025, mas você ainda continua preso a uma versão sua de 2016, 2017, 2015, 2010.
Eu tive uma intercessora, coroa, véia. Ah, pastor, porque na minha época... Saia de você mesmo, não tem sua época não. Tem a sua era que é agora. Agora é o momento, aleluia. Só que não dá para Jesus ser seu amigo se você ainda continua viajando no cara que era... Tá entendendo? Você botava mesmo, você era barril, tô ligado, mas agora não é mais não. Você não é mais barril não, agora você é vaso de Deus, aleluia. Amém, irmão? Tá na hora de você sair de você mesmo. Porque tá aqui, mas o contatinho tá batendo ainda. É inconveniente, eu sei. Tá na hora de você esquecer aquela decepção, meu irmão. Se você continuar preso na sua terra, você não chega em Canaã. E tem uma versão de Deus, mas tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. Eu jurava que, eu sabia, gente, eu orava por isso. Eu falava, assim, orava de uma maneira ímpia. Eu falei, rapaz, um dia eu ainda vou ser bonito. Eu vou ficar bonito o dia. É porque, depois eu conto aqui meu testemunho com foto, que eu ainda não tive coragem para ver um projeto falido que Deus investiu. E eu falava, não, porque quando eu ficar bonito, eu não vou perder um show de calcinha preta. Eu vou para tudo quanto... E eu só vou namorar com mulher bonita. Porque é muito ruim a baixa autoestima do feio. Gente, feio sofre. Eu tive várias namoradas que só era namorada na minha mente. Eu tomei muito corno de Paulinha do Calcinha Preta. Eu tomei muito corno de Sandy. Eu não suportava Lucas, não suportava Júnior, porque eu amava Sandy. E eu jurava que quando eu crescesse, ficasse bonito, eu ia curtir tudo. A primeira coisa que aconteceu não foi eu ficar bonito, foi eu me converter. Aí quando eu me converti, ainda assim eu queria, rapaz, eu ainda quero. Aí eu tive que sair da minha terra. E Deus falou, eu tenho algo muito melhor para você. Você prefere o quê? Você prefere ser um feio no show de calcinha preta? Ou você prefere ser um vaso lavado, remido, escolhido? Eu te dou uma casa, eu te dou uma família, eu te dou um ministério. Eu era o retardado da sala. Teve uma vez que o dever era de redação, como texto descritivo, que é o texto que você descrevia. Escolhi algum coleguinha e descreva. Irmão, 90% da sala me escolheu para me descrever. Ele é lerdo, ele é retardado, ele é idiota, ele é imbecil. Se acha. Ainda tinha isso, que eu era feio com cara de metido. Gente, é muita maldição numa pessoa só. Mas Deus foi lá e lavou, remiu. Hoje eu sou casado com uma mulher bonita, aleluia, Jesus. Tem filho bonito, glória a Deus. Valeu, minha tia. Valeu, tá esperando isso, a irmã, glória a Deus, aleluia. Só que o principal, Deus me deu um chamado, um propósito, um ministério. Eu não vou para shows lotados de calcinha preta, não. Eu vou para uma manhã lotada da presença de Deus, aleluia. Mas pelo amor de Deus, saia da sua terra. A Bíblia também diz assim, ó, sai da tua parentela. É o tipo de conexão que se acostumou a te ver pequeno, mas não vai conseguir te ver grande. Deus está dizendo, olha, o que eu quero fazer na sua vida não vai ser cabível, não vai ser suportável para algumas pessoas que ainda estão perto de você. Tome muito cuidado com gente que já se acostumou com suas versões antigas. Tome muito cuidado com amizades que já se acostumaram com as suas versões pequeninas. Saia da parentela, saia de você mesmo, mas se desconecte com gente que só está conectado com a sua versão do passado. Tem aplicativos no celular que exigem que a gente atualize o sistema operacional. Tem aplicativos no notebook, no computador, que eles não suportam mais. Meu irmão, está na hora de você deixar de lado essa amizade do XP, do Windows 98 que você tinha. É tempo de novidade de vida para a sua vida. Sai da sua terra, mas também saia da parentela, saia do nível de conexão onde você fica preso. Onde você não pode postar um versículo bíblico que a pessoa... É o que, Ninha? Bora tomar uma logo, bora.
Tá na hora da gente se desconectar disso, tá entendendo? Porque o que você está fazendo aqui é completamente antinatural para alguém que já se acostumou com a sua versão terrorista e apocalíptica do passado. Uma manhã onde você vai ser crente, tem gente que não suporta essa ideia. Quem aqui já fez amizades apocalípticas assim no mundo e precisou se desconectar para estar de pé hoje? Dói, dói. Mas dói muito. Porque é brother. Eu tinha um amigo que estava só esperando eu completar a maioridade para ele me levar para um bloco de carnaval. O nome do bloco de carnaval era As Sapatonas. Irmão, o diabo tinha um plano na minha vida. E quando eu completei 17, eu me converti. Perdi um amigo, mas ganhei o melhor amigo. Mas não é sobre mim, é sobre a gente aqui agora. Porque tem hora, sabe aquele assim, se você fizer amizade com fulano, eu não sou seu amigo. Não tem assim? Deus vai continuar sendo seu amigo, independente da sua amizade com fulano. O problema é que se você faz amizade com fulano, é você que não é mais amigo de Deus. Você não consegue ser amigo de fulano e amigo de Deus ao mesmo tempo. Amizade, não estou falando de conveniência. Eu não estou falando de procurar só quando precisa. Eu não estou falando só de requerer quando quer alguma coisa. Não estou falando de amizade. É tempo de abrir mão. Sai da sua terra, sai da sua parentela. E o terceiro nível de desconexão que precisa acontecer é saia da casa do seu pai. É meio doido isso, mas enquanto eu morava com o painho, quem pagava a conta de luz? Painho. Quem pagava o alimento? Painho. A roupa? Painho. Deus está dizendo, não existe amizade dentro da zona de conforto. É um pouco pesado isso que eu vou te dizer, tá? Mas Deus, às vezes, afasta pessoas que são uma bênção na nossa vida. Porque se essas pessoas ainda estiverem, a gente se atrofia. E a gente nunca aprende a buscar a Deus diretamente. Vai ter um dia que você vai ligar para o pastor. E o pastor vai dizer, ore daí você mesmo. Vai ter um dia que algum problema vai acontecer, que quem vai precisar resolver é a pessoa que está envolvida no problema. E se tem uma coisa em comum entre sua vida espiritual, ministerial, profissional, se tem alguma coisa em comum com tudo isso, é você. Você é a pessoa portadora da decisão que pode mudar tudo. Só que se você ainda continuar em determinadas zonas de conforto. Tá bom, Espírito Santo, se eu mandou trocar em miúdo, eu troco. Tem relacionamentos afetivos que não é mais um relacionamento afetivo. É a sua zona de conforto. Vocês se permitem serem usados um com o outro, mas é a sua zona de conforto. E aí Deus não pode ser aquele que te cura, porque você está o tempo todo tomando paliativo. Deus não pode ser aquele que te transforma, porque o tempo todo você está nesse banho-maria constante. E é tempo de você sacrificar. Talvez você precise sacrificar uma carreira. Talvez você precise sacrificar conexões, network. Tem portas, tem contratos que são sacrificiáveis. Que precisam ser sacrificados. Porque a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 8, por favor. Por favor. Em nome de Jesus. Versículo 5. Falei 8 mais 5. Pode botar no 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Sabe o que é que esse versículo está falando aqui? Uma hora que o amigo de Abraão falou com ele: me dê seu filho, me dê aquilo que você mais ama. O que é ser amigo de Deus? O que é ser amigo de Deus? Está disposto mesmo?
Porque quem não consegue sair da terra, da parentela e da casa do pai, nunca vai chegar nesse nível de adoração. Abraão treinou tanto isso, por favor, aprenda isso. Abraão treinou tanto isso, mas tanto, que teve uma hora que Deus chegou para Abraão: é tempo de você me dar aquilo que você mais ama. Eu te dou aquilo que eu mais amo e você me dá aquilo que você mais ama. E a gente sela aqui um pacto de amizade, tá afim? E o projeto de Deus para Abraão é que ele fosse pai de multidões. O projeto de Deus para Abraão era que ele fosse pai de multidões. E nesse momento, nessa etapa, Deus fala assim: ó, me dê seu filho. E sabe o que Abraão fala? Pronto. Ele fala para os moços: olha, fiquem aqui, porque eu vou subir com meu filho. E eu vou adorar. Eu vou sacrificar. Eu vou abrir mão. Mas nós vamos tornar a vocês. Vamos no plural, porque nós vamos voltar. Eu não entendia isso até viver isso. O ano era 2018. E Deus, eu estava com a carreira já pré-organizada. Já tinha feito amizades, conexões, tudo aquilo que o rito da advocacia manda. Eu não tinha nenhuma influência familiar, mas graças a Deus tinha uma capacidade de fazer amizades, relacionamentos, pontes. E assim foram feitas. Tudo como manda a cartilha eu havia feito. Era crente, já dirigia a manhã de adoração. Só que Deus falou comigo: é tempo de você aceitar o meu chamado. E eu falei com Deus: jamais eu vou depender do altar. Jamais eu vou viver para pregar. Porque eu quero meu rumo na advocacia, eu quero meu rumo aqui. E aí Deus falou comigo: você tem algemas invisíveis. Enquanto você não se entregar ao chamado, nada vai acontecer. Eu falei: ótimo Deus o Senhor é. Está me obrigando, né? Está me forçando, né? Ah, pois, bora ver quem ganha. Painho caiu com câncer e eu estou na sala de hospital esperando operarem meu pai. E eu vejo, o quarto era compartilhado, tinha um outro casal. E enquanto eu estava sendo ministrado por Deus e apanhando de Deus, eu via o casal cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E Deus falou: essa é a convicção deles, e eles são muito mais convictos do que você. Existem algemas, e tudo aquilo que você está almejando alcançar, através do seu mérito, do seu esforço, você não vai alcançar. Confia em mim, e o mais eu farei. Eu falei: se é o Senhor mesmo, o Senhor vai ter que ditar as coisas, como é que elas devem funcionar. E eu fiz a oração mais perigosa da minha vida. Eu falei: eu aceito o teu chamado. Quando eu disse eu aceito o teu chamado, o quadro financeiro da família mudou completamente. Eu não pude mais concluir a faculdade. Os concursos que eu estava estudando, alguns deles foram cancelados. Não pude mais dar continuidade de maneira nenhuma, mas foi naquele ano que eu resolvi entregar para Jesus a minha vida de fato, aceitando o chamado dele. O ano de 2019, Deus me consagrou, me levantou a pastor. No ano de 2019, eu noivei com a Isabelle. No ano de 2019, eu casei com a Isabelle. Assim que eu casei com a Isabelle, em 2019, virou o ano 2020, pandemia. E na pandemia, no meio da pandemia, Deus me deu um carro. E Deus pegou e trocou esse carro. E eu continuei seguindo, e tudo aquilo que eu tentava fazer fora do chamado, de alguma maneira, não dava certo. Tudo aquilo que a gente tentava fazer fora do chamado, de alguma maneira, não dava certo. Não fluía. No ano de 2021, Deus me deu um culto. E quando Ele me deu o culto, era ainda a pandemia. E no meio da pandemia, era 2020 ainda, 2020. 2020, Deus já estava me dando outro culto para além da manhã de adoração. E no meio da pandemia, com todas as restrições, apenas 5 pessoas iam para o culto. E à medida que foi flexibilizando, de 5 passaram a 10, de 10 passaram a 20, de 20 a 40. Hoje nós temos lá, semanalmente, 300 pessoas indo para o culto, porque a capacidade do local, lá na Arena Batista do Avivamento Cabula. E Deus me deu então a estratégia de campanha no ano de 2021.
E o nome da campanha era Destravando a Minha Vida no Mundo Espiritual. E lá eu vi muitos testemunhos. Eu vi gente sendo curada, eu vi gente sendo transformada, eu vi mulheres estéreis sendo mãe de filhos. Eu vi pessoas recebendo milagres financeiros completamente assustadores. Pessoas que tinham uma folha de papel de ofício em branco, sendo aprovadas em processos seletivos, com empresas que têm uma dificuldade enorme de entrar. E enquanto eu via tudo isso, eu perguntava para Deus, Deus, e aí? Qual é a minha hora? Qual é o meu momento? E Deus falou, vou fazer você viver algumas experiências comigo. Dentre essas transformações, eu me lembro exatamente no ano de 2022, foi quando a gente migrou para aqui para a Orla. Eu contei até esse testemunho para o pastor Francisco, pastora Ângela, porque eu começava a ver os meus amigos, os meus colegas de faculdade, alcançando aquilo que eu almejava alcançar. E eu perguntava para Deus, sim, aí, ainda continuo aqui nesse conflito, beleza, estou fazendo, eu me realizo nisso que eu estou fazendo, mas será mesmo? O Senhor mandou sacrificar Isaac voltou, e cadê meu Isaac de volta? Estou precisando do meu Isaac de volta, cadê meu Isaac? O ano era 2022, irmão, e a gente fez a inauguração aqui da Ola, e foram uma das maiores experiências da minha vida, porque foi manhã de adoração, e exatamente 30 almas se renderam a Jesus, de maneira poderosa. Você é um exemplo da oração perigosa que eu fiz lá atrás, muita gente sendo tocada, muita gente transformada, porque não falar da manhã de adoração, que eu não consegui pregar, e foram 20 almas para Jesus aqui, e a gente foi colecionando experiências, testemunhos, tudo aquilo que precisava ser vivido com Deus, foi vivido. E quando chegou em 2022, uma amiga minha me chamou no direct, falou, quero fazer uma chamada de vídeo com você. Fiz a chamada de vídeo com ela. Quando faço chamada de vídeo, ela falou, está na hora de você fazer um evento na manhã de adoração, você precisa fazer esse evento na manhã de adoração, porque eu estou fazendo esse evento, comecei esse projeto aqui, está dando muito certo, tem vidas transformadas, mas a minha vida também está mudando, está dando uma guinada ministerial, não é justo que eu esteja vivendo isso, eu estou vendo você com todo esse potencial, está na hora de você viver também. Minha amiga Josi Mendes, que a maioria das pessoas aqui conhece como Ju Mendes, autora e idealizadora do Projeto Uni, crescendo, e eu comecei, ela falou aquilo ali, era uma tarde de quinta-feira, eu precisava vir para o culto. E aí na sexta-feira eu resolvi pesquisar, pronto, eu vou ver o que é que eu faço para realizar esse tal de evento. Só que uma coisa ainda tocava, eu não posso mexer na manhã de adoração, eu não posso, é muito difícil trazer alguém para a manhã de adoração, porque eu não quero trazer um outro público que não entenda a essência da manhã de adoração, eu não quero trazer outra galera que não entenda, que tem hora que eu não vou falar nada, mas é a galera que vai gritar. É muito fino o que a gente está vivendo aqui, eu não queria mexer nisso, sabe aquela coisa que é tão delicada, que se você mexer pode atrapalhar, e eu pedi para Deus algumas estratégias. Quando chegou sexta-feira de manhã, eu fui pesquisar, e quando eu fui pesquisar, não achei nada sobre o evento, e Deus falou no meu coração, está na hora de você tentar voltar a estudar para concurso público. Eu falei, como assim? Estudar para concurso público de novo? Mas eu já matei isso. Sabe aquela coisa assim, ó? Já resolvi, está querendo mexer nessa ferida de novo, vou colecionar experiências ruins de novo, estou aqui de novo, e eu fiz o voto com Deus, ó, se minha mulher estiver de acordo, é de Deus, se ela não estiver de acordo, é do Satanás. Aí, quando eu cheguei para minha mulher, falei, ó, Deus falou isso pro meu coração, você está de acordo, você topa. Davi era recém-nascido ainda, tinha um pouco, ia fazer um ano ainda, e ela falou, eu topo, eu estou com você, e vai, Maurício, estudar de novo ao som de 3 palavrinhas só. Eu aprendi de toda vez isso na minha cabeça. E era todos os esmiliguidos que ele assistia, uns bichos lá estranhos. Esse é o funk do patinho, verde, azul e amarelinho. Jesus, me dê graça. E era isso, a minha vida, era a trilha sonora era isso. Quando não era isso, era minha esposa louvando, adorando a Deus em sala, com outras canções. E depois era bateria, era som de bateria em casa, estudando. E aí Deus mandou eu estudar em 2022, era final de 2022. Em março de 2023, eu fiz o concurso. E aí, quando eu fiz a prova do concurso, diziam lá eles que estava aprovado, glória a Deus e aleluia. Pronto, beleza, Deus foi aprovado. Mas os meses passaram. Entrou uma regra nova lá na instituição, que dizia que toda vaga que surgisse, precisaria perguntar para o povo do interior quem queria vir para Salvador. E todas as vezes, quando surgia uma vaga, alguém do interior queria vir para Salvador, e essa vaga não era disponibilizada para aqueles que faziam concurso. Tentaram impetrar mandado de tudo quanto é mandado lá, tentaram fazer macumba, tentaram fazer oração, tentaram fazer tudo, mas nada mudava. E eu falava, eu já estou esmorecendo, e minha mulher falou, não, você não vai esmorecer, porque Deus não é Deus de confusão,
Se Deus te fez ser aprovado, é porque vai acontecer, é porque vai acontecer. Cristo, já fica preparado aí chega 2023, nada acontece. 2024, nada acontece. 2025, Deus falou comigo, lembra daquela conversa que você teve com Josi Mendes lá atrás? Pronto, é tempo de você transformar a campanha Destravando a Minha Vida no Mundo Espiritual em uma imersão. Porque tem muita gente que está vivendo milagre, mas não está aprendendo. Tem muita gente que está vivendo coisas, mas não aprenderam ainda. E aqueles que mais viveram foram aqueles que mais aprenderam. E eu preciso de que você estabeleça um ambiente, não a geografia, mas um ambiente de imersão, um ambiente de aprendizado, um ambiente de estudo, para que as pessoas aprendam as minhas ferramentas e vivam os milagres que precisam viver. A gente começa o ano já virado nisso, fazendo live, 31 dias de março, acordando cedo. Quem teve nas lives de março aqui, gente? A gente despertando cedo, orando, buscando, destravando sabedoria. E da abril a gente abre as inscrições, chega maio e ficava aquele questionamento assim, eu estou ministrando destravamento no povo. Deus, eu preciso que o Senhor valide que o Senhor está nesse negócio. Eu preciso que o Senhor prove que o Senhor está nesse negócio. E eu preciso muito que o Senhor dê algum tipo de sinal que o Senhor está disposto, através dessa imersão, estabelecer um destravamento na vida das pessoas. O que é que o Senhor pode fazer, irmão? No dia 7 de maio, eu estava dirigindo o culto lá, o pastor Jailton pregou no dia 7 de maio. Depois que ele pregou, a gente foi comer no restaurante, porque no dia 8 de maio era meu aniversário, saí com alguns amigos, comemos no restaurante. Quando deu meia-noite, a gente volta para casa, Vanessa e Pablo, que são os nossos vizinhos, foram lá em casa, meia-noite, com bolo com as fotos, que só o sangue de Jesus Cristo, que tem poder na minha vida, aleluia, só meme que tinha ali na cara, e conversa vai, conversa vem. Eu sei que 4 horas da manhã a gente foi se aprontar para arrumar, eu estou com a avó hospitalizada, e ela já se submeteu a 4 cirurgias, e quando a gente estava dormindo, minha mãe me liga. E quando minha mãe me liga, tá o telefone tocando. Como foi meu aniversário, minha esposa e meu filho estavam dormindo, nós estávamos dormindo lá, todo mundo junto. Eu pego o celular, vejo que é ela, eu desligo, falo, pera, daqui a pouco eu vou falar com você. Nesse tempo que eu ia digitar, ela já ligou para a Isabelle. Quando ela estava ligando para a Isabelle, eu vi o que foi que ela tinha enviado. E ela enviou um print. E quando ela enviou um print, tem como aproximar aí, eu não sei se vocês estão, mas acho que aqui dá para ler. Onde é que dá para ler aqui? Eu leio aqui do meu celular. O print que ela enviou era exatamente assim. O Ministério Público do Estado da Bahia resolve nomear para o cargo de assistente técnico administrativo os candidatos aprovados no 6º concurso público para provimento de cargo pessoal permanente. Enfim, na região 1, 27º, Maurício Brito da Rocha Lima. Irmão, eu não estou contando esse testemunho por minha causa. Não é para você olhar para mim, nossa, que legal, que bom. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Eu vim aqui lhe dizer que o amigo não deve nada pra gente. Eu estou contando aqui esse testemunho para dizer para você que no ano que eu completei 33 anos, Jesus, quando completou 33 anos, ele ressuscitou um amigo chamado Lázaro. Quando ele completou 33 anos, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quando ele completou 33 anos, ele mesmo ressuscitou. No ano que eu completei 33 anos, o Senhor está plantando um projeto chamado Destravamento. Ele está dizendo, eu vou destravar e ressuscitar sonhos de pessoas que haviam matado esses sonhos. Deus não deve nada para ninguém. Eu estou pregando para uma geração onde Ele não te chama mais de servo, mas Ele te chama de amigos de Deus, aleluia. Não é sobre a minha nomeação. Correria, documento. A gente começa 4 dias após a imersão de travamento. É o dia da posse. Eu não estou aqui, gente, para dizer, glorifique a Deus na minha vida. É bom, eu entendo a empatia de vocês. Eu sei que vocês torcem pela minha vitória. Eu contei para algumas pessoas que choraram, pessoas que se emocionaram. Eu amo muito tudo isso. Só que tem algo muito maior. Eu aprendi, desde 2018, que nada que acontece para mim é por causa de mim. A minha oração é que eu seja torneira, gente.
Se Deus destravou na minha vida, na vida da minha família, vale a pena adorar a esse Deus. Nós vivemos episódios de humilhação, nós vivemos episódios de dependência, nós vivemos episódios de não enxergar nada, mas o nosso Deus imprevisível, Tiago, Deus nunca deixou faltar absolutamente nada. Deus não está fazendo isso para preencher um ego, porque eu me lembro de uma coisa que eu e Isabelle nós falamos. Ao ser nomeado, eu não sou um funcionário público que prega. Eu sou um pastor, um homem de Deus que estou funcionário público. Pronto. Isso não vai impedir. Eu não sou uma represa, eu sou um rio. Represa, a água para. No rio, a água jorra. E a Bíblia diz, há um rio cujas correntes. Corrente é água que flui. Corrente é água destravada. E eu tenho certeza que Deus vai fazer mais. Cadê os amigos de Deus aqui? Você poderia ficando de pé no seu lugar, em nome de Jesus? Tem gente que está com medo de ser amigo de Deus, Jorge. Essa semana a gente se viu lá, né? Tinha que abrir conta, viu? Quem viveu muito de Nubank e Will, meu Deus do céu. Só que a gente precisa ser ministro de Deus para esse povo hoje, porque muita gente que está aqui precisa aprender a aquietar a alma, acalmar o coração,